Olá, como vai você? Bem-vindo à nossa aula. Nesta nós vamos iniciar uma outra sessão de nosso estudo sobre a Bíblia, que é uma rápida visão panorâmica da história da formação do texto bíblico. Para isso, como temos feito em todas as aulas, vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus. Nosso Pai, rogamos a Tua direção, a Tua bênção, a Tua iluminação, para que a gente consiga entender a beleza da Tua palavra e como o Senhor, ao longo da história, dirigiu e continua dirigindo, preservando as verdades reveladas para que Teus filhos e todo aquele que pelo Senhor e pela Bíblia se interessar possam Te conhecer, Te aceitar e receber a vida eterna. Abençoa-nos, nós rogamos humildemente por Jesus, nosso Salvador. Amém. Então hoje nós vamos começar com esta aula, que é a história da formação da Bíblia. E nessa primeira parte nós vamos estudar um pouco sobre a escrita. Dos povos antigos, os que mais se destacaram na escrita foram os babilônicos e os egípcios. Os babilônicos, na região da Mesopotâmia, eles criaram a escrita cuneiforme. Ela consiste em caracteres impressos com uma lasca cuneiforme de bambu numa tabuleta de barro. Essas impressões, elas têm a forma de uma cunha. E esta escrita, a escrita cuneiforme, ela foi inventada pelos sumerianos, lá no 4º milênio antes de Cristo, há muitos anos atrás. Deles a herdaram os acádios, os babilônicos e os assírios, os heteus e os persas. Esses sinais cuneiformes, eles eram impressos em barro mole, que depois de secos ao sol eram queimados no fogo para ficarem mais duros e resistentes. Inicialmente eles escreviam em colunas verticais, uma debaixo da outra, que se liam da direita, assim da direita para a esquerda. Por volta do ano 2500 a.C., eles viraram os sinais 90 graus para a esquerda, escrevendo então em colunas horizontais, lendo-se da esquerda para a direita, como a gente costuma ler em nossa língua. Já os egípcios, eles usavam os famosos hieróglifos, que eram pequenas figuras que representavam objetos e ideias. É bom lembrar que estas línguas, hoje, elas já podem ser interpretadas, elas já são conhecidas, já existem mecanismos, longos estudos e grandes descobertas fizeram com que estas línguas, elas hoje possam ser entendidas. Então já se sabe o que escreveram há séculos passados. Mas não se conhece o som destas línguas, não se sabe como elas eram faladas. Esse som ele se perdeu com o tempo e parece impossível recuperá-los. Não existe nenhum registro, nenhuma forma, elas são línguas mortas, elas não são mais faladas. Só permaneceu aí na história a grafia dessas línguas. Elas são línguas de escrita muito difícil e por isso elas não se popularizaram. Elas permaneceram apenas como o privilégio de uma casta minoritária, erudita, geralmente ligada à realeza. Vamos fazer um replay aqui. A escrita antiga dos babilônicos se chamava escrita cuneiformica. Eram pequenas lascas de bambu no formato de uma cunha e com ela eles gravavam e escreviam no barro mole, em tabletes de barro que eram secados ao sol e depois queimado. Virava um material muito duro, muito resistente e por isso se perpetuou no tempo. Depois nós temos a escrita também complexa, difícil, dos egípcios, a escrita dos hieróglifos. Era uma escrita cheia de sinais, de símbolos. Estas línguas, não se sabe como é que eles falavam estas línguas. Hoje já se consegue interpretar a escrita, mas não se sabe como eles falavam estas línguas. Eram escritas assim muito difíceis, complexas, não populares,
dominada apenas por um grupo de elite, pessoas cultas ligadas à realeza. E talvez seja esta a razão pela qual elas desapareceram. Vamos pensar um pouquinho agora na escrita alfabética. Durante muitos anos, acreditou-se que o alfabeto de 22 letras tenha sido inventado pelos fenícios, mais ou menos lá por volta do ano 1000 antes de Cristo. Assim se acreditava, né? Acreditava-se que os fenícios tinham inventado esta escrita, uma escrita mais simples, alfabética, uma escrita cujos símbolos representavam os sons. Eles tenham criado isso para facilitar as suas transações comerciais pelo mundo. Como você sabe, os fenícios eram hábeis comerciantes e navegadores. Os alfabetos europeus evoluíram desses caracteres fenícios originais, através de etapas intermediárias do grego e do latim. Esse argumento de que a escrita alfabética tenha sido inventada pelos fenícios, lá por volta do ano 1000, ele foi muito usado para combater a autenticidade da Bíblia. Para provar, por exemplo, que Moisés não podia ter escrito o Pentateuco na língua hebraica, porque a língua hebraica é uma língua alfabética. Pois no tempo em que Moisés escreveu e começou a escrever o texto bíblico, ainda não havia sido inventada a escrita alfabética, né? Caso tivesse sido escritor, dizem os críticos, Moisés teria usado escritas cuneiformicas ou hieróglifas. Mas como ele não usou esse tipo de escrita, eles concluem então que Moisés não foi o autor dos livros a ele atribuídos. Tais livros, argumentam os críticos, né, da palavra de Deus, foram escritos por outra pessoa em época mais recente, que atribuiu seu conteúdo a Moisés, com o interesse de fazer com que seus escritos se tornassem populares. Esta é a crítica. Deu para você entender? Há uma crença popular, até muito difundida inclusive por alguns estudiosos, de que a escrita alfabética tenha sido inventada pelos fenícios por volta do ano 1000 a.C. Como Moisés escreveu os primeiros escritos da Bíblia por volta de 500 anos antes, 1500 anos antes de Cristo, portanto, 500 anos antes dos fenícios terem inventado a escrita alfabética, e Moisés escreveu a Bíblia numa língua alfabética, que é o hebraico, os críticos diziam assim: Moisés não foi o autor dos livros a ele atribuídos. Não, isso foi escrito por um outro escriba ou alguém qualquer, anos mais tarde, e que atribuiu essa escrita a Moisés. Acontece algo muito interessante nesse processo. Veja aqui, no início do século XX, ali mais exatamente nos anos de 1904 e 1905, Flanders Petrie, fazendo escavações na península do Sinai, ele descobriu algumas inscrições muito diferentes do cuneiforme babilônico e dos hieróglifos egípcios. E o caso, na época, despertou enorme interesse entre os estudiosos, né? Aqueles que cuidavam do assunto, porque eles perceberam que começou a aparecer muitos vasos, muitos óstracos. O que são óstracos? Cacos de vasos, né? Com inscrições, com essa língua, com esses sinais, que não eram nem cuneiformicos e nem hieróglifos. E isso, muitas na região ali da Península do Sinai e em outros lugares da Palestina. Estudos arqueológicos e de arqueólogos e linguistas famosos, eles chegaram à conclusão de que estes sinais descobertos por Petrie pertencem à escrita chamada proto-fenícia, ou proto-sinaítica, ou uma escrita cananita, e que era uma escrita alfabética. Com essa descoberta, a origem do nosso alfabeto se transportava da época dos fenícios, 1000 a.C., mais ou menos,
para a dos seus antecessores, séculos antes, os cananitas, que viveram no tempo de Moisés e antes dele. Foram estes antepassados dos fenícios que simplificaram a escrita, passando a usar o alfabeto em lugar dos hieróglifos, daqueles sinais complexos que representavam sons. E aí passaram a usar esses sinais, né, que já não mais representavam as ideias, mas sim os sons. A partir da 12ª dinastia, os egípcios começaram a explorar as minas de cobre e de turquesa que havia na região do Sinai, ali na região de Canaã. Uma das maiores destas minas, ficava mais ou menos a 80 quilômetros do Monte Sinai, onde foram dados a Moisés os 10 mandamentos. Em termos de jornada, esta região ficava mais ou menos 3 dias de viagem do Egito, portanto não era muito longe. Neste local, trabalhavam para os egípcios muitos semitas, que praticavam uma religião, inclusive, muito semelhante, muito parecida com a religião dos israelitas. E isto pode ser observado pelos restos deixados por eles e as descobertas feitas pelos arqueólogos. Esta região, onde eles descobriram esta escrita, era a mesma conhecida naquele tempo por Terra de Mídian. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 2, verso 15, que quando Moisés fugiu da presença de Faraó, ele foi exatamente para esta região, a região de Mídian, aquela região ali da península do Sinai. Com estas descobertas, verificou-se que a história bíblica daquele período encaixa-se perfeitamente dentro dos costumes da época. Inclusive a boa convivência de Moisés com o sacerdote Jetro. Moisés casou com a filha de Jetro, cujas religiões eram fundamentalmente as mesmas. Ora, Moisés viveu 40 anos nessa região. Você consegue lembrar? Ele tinha 40 anos quando ele fugiu do Egito. Ele fugiu para essa região de Mídia, ali se casou com a filha de Jetro e ali ele viveu 40 anos. E é claro, é óbvio que ao ter vivido 40 anos naquela região, ele tomou contato com a escrita daquele povo. Uma escrita simples, fácil, não complexa como os hieróglifos do Egito. E ele viu nessa escrita, né, uma escrita do futuro, passando a usá-la por 2 grandes razões que teria julgado decisivas. A primeira, por exemplo, a simplicidade de uma língua alfabética com apenas 22 sinais bastante simples, se comparados com os ideográficos que aprendera nas escolas do Egito. Sim, porque Moisés era um homem muito culto e ele certamente sabia escrever, ler, né, e escrever os hieróglifos. Ele tinha sido preparado para ser um verdadeiro faraó. Então, quando ele foi para a região de Mídia, ali na região da península do Sinai, onde ele viveu 40 anos ali ele percebeu e ele descobriu uma forma de escrever simples, com caracteres simples, caracteres alfabéticos que representavam sons e não ideias. Então ele viu simplicidade naquela escrita. Outra coisa, a consciência de que ele estava escrevendo para seu próprio povo, cuja origem era semita, como os habitantes da terra onde agora ele vivia, né? E que tinha, inclusive, esse povo, uma religião semelhante à religião dos seus antepassados. A invenção, portanto, da escrita alfabética, pouco antes do Êxodo, foi tanto um dom de Deus como foi a invenção da imprensa por tipos móveis um pouco antes da reforma. Deu para você perceber? Deus preparou uma língua simplificada, uma escrita simplificada, né? Não uma língua,
mas uma escrita simplificada de uma língua, com sinais, com caracteres alfabéticos, um pouco antes ou antes de pedir, de solicitar do Espírito Santo inspirar alguém para escrever as orientações e as revelações de Deus. Então, quando Moisés, vivendo 40 anos, um homem culto naquela região, ele percebeu que ali os cananitas, os semitas, tinham essa escrita simplificada, não deu outra. Ele começou a escrever. Interessante que essa escrita era da mesma língua que os israelitas falavam lá no Egito. Os seus leitores, os leitores de Moisés, seriam homens e mulheres, gente do povo, especialmente israelitas não versados em hieróglifos. Eles eram escravos no Egito, eles não sabiam nada dos hieróglifos. E eles aprenderiam com muito mais facilidade os poucos sinais alfabéticos que representavam sons do que os inúmeros e complicados hieróglifos que representavam ideias. E o melhor é que eram sons de uma língua que eles falavam, Então, a invenção da escrita alfabética, pouco antes do Êxodo, estou repetindo esta ideia que está aqui na tela. Olha, isso aqui é muito importante. Uma invenção de uma escrita alfabética, um pouco antes do Êxodo, foi tanto um dom de Deus como foi a invenção da imprensa por tipos móveis, pouco antes da Reforma Protestante do século XVI. O Êxodo ocorreu por volta de 1442. Moisés começou a escrever o primeiro livro da Bíblia, depois nós vamos ver o livro de Jó, cerca de 1500 a.C. Então, quando ele chegou a viver naquela região, já havia uma escrita alfabética. Aí então cai por terra a crítica daqueles que diziam Moisés não podia ter escrito a Bíblia ou qualquer livro da Bíblia, porque quando ele escreveu não havia escrita alfabética. Ele escreveu no hebraico, uma língua alfabética, e na época não tinha. A escrita alfabética foi inventada pelos fenícios cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, logo concluíam eles, os críticos, Moisés não foi o autor. E esses livros aí atribuídos a ele foi escrito por um outro personagem anos depois que deu e atribuiu a Moisés a escrita. A Bíblia nunca poderia ter chegado a ser o livro do povo se houvesse sido escrita com os complicados sistemas de escrita dos egípcios ou dos babilônicos, que precederam o invento da escrita alfabética. Não é difícil de entender a questão. A língua falada pelos israelitas era a língua falada em Canaã, pois ali eles residiam. Seus antecedentes residiram ali, viveram ali. Você pode conferir isso depois em Gênesis capítulo 42, versos 5 a 7, versos 29, 32 e depois o capítulo 44, verso 8. José no Egito aprenderam uma nova língua, mas falava e compreendia a língua de Canaã, pois entendia os seus irmãos. Lembram quando seus irmãos foram lá para comprar alimentos e entrar em contato com José? José falava com eles através de um intérprete, porque eles não falavam a língua do Egito, mas José os entendia. Por quê? Porque eles falavam a língua de Canaã. Veja lá, confira. Gênesis capítulo 42, versos 23 e depois o capítulo 45, 3 em diante. Quando José leva sua família para o Egito, ele toma o cuidado de estabelecê-los em uma região onde pudessem viver isolados das influências egípcias. Por quê? Porque ele queria preservá-los, preservar a cultura social e, sobretudo, a cultura religiosa. Eles foram morar na região de Gósen. Confira lá, Gênesis capítulo 47, versos 1 em diante. Claro que depois de alguns anos, os israelitas acabaram sofrendo interferência da cultura egípcia e talvez até aprenderam a língua do Egito. Mas provavelmente eles mantiveram a língua de Canaã na conversação privada. Língua que falavam, mas que não grafavam. Eles não sabiam escrever.
porque ainda não havia sido inventada a forma de escriturá-la. Aliás, vamos parar um pouquinho aqui. Você já percebeu, até hoje, existem algumas línguas que são faladas por grupos minoritários na Terra que não conseguem grafar, eles não conseguem escrever, eles não têm um sistema de escrita da língua que falam. São línguas faladas por grupos de povos bem pequenos, algumas tribos espalhadas aí pela Terra. Inclusive, este é um desafio para as sociedades bíblicas, para colocar a palavra de Deus na língua deste povo. Eles falam e não conseguem escrever. Então esta é a realidade dos israelitas. Eles falavam a língua de Canaã. Recordam? Abraão era da região da Mesopotâmia. Provavelmente Abraão falasse o aramaico, que era a língua da região da Mesopotâmia. E aí quando Abraão saiu peregrinando por Canaã, a terra que Deus já lhe prometera aos seus descendentes, ao conviver naquela região e seus descendentes convivendo ali naquela região, eles aprenderam a falar a língua de Canaã, a língua cananita. Depois eles foram para o Egito, ficaram lá muitos anos no Egito. A Bíblia fala que esse período todo dá cerca de 400 anos, um período muito longo. Então eles continuaram falando coloquialmente a língua semita, a língua de Canaã. Só que eles não sabiam grafar. Aí quando Moisés foge para a terra de Mídia e ali permanece 40 anos, ele entra em contato com uma forma de escrever inventada pelos semitas que trabalhavam nas minas de cobre e turquesa da península do Sinai, naquela região. E esta foi a descoberta de Petri, de que muitos anos antes dos fenícios, os semitas já haviam inventado uma escrita alfabética simples da sua língua. Inspirados provavelmente nos hieróglifos, eles inventaram essa escrita simples alfabética, onde as imagens, os símbolos, representavam os sons. O servo de Deus, então, Moisés, um homem esperto, inteligente, preparado por Deus nas ciências egípcias, logo vê nessa escrita uma boa forma de animar e orientar seus conservos escravos de Faraó. E ele escreve sob a orientação do Espírito Santo, sabe o quê? A história de um homem íntegro e fiel, que sofre as mais terríveis provações por causa da existência do arqui-enganador, o diabo. Moisés revela o drama do grande conflito entre as forças do bem e do mal, e como que, tentando explicar a dura experiência pela qual passavam no Egito, Moisés fala e escreve para eles a história de Jó. Jó recebe do Senhor bênçãos em dobro. Assim também Deus daria a eles a tão ansiada liberdade depois das angústias da escravidão. Que outra experiência como a de Jó poderia trazer mais conforto aos desolados escravos lá no Egito? Que história traria mais segurança e conforto na liderança divina que controla todas as coisas? Foi exatamente ali, em Mídian, que, conhecendo a forma de escrever alfabética da língua que seu povo falava, o hebraico antigo, a língua de Canaã, que Moisés escreve por volta de 1500 anos antes de Cristo, o livro de Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Não em uma escrita cuneiformica, não numa escrita complicada dos hieróglifos, mas uma forma simples de grafar, a escrita alfabética inventada pelos cananitas, pelos semitas daquela região. Unger, ele diz que a coisa importante é que Deus tinha uma língua alfabética pronta para registrar a revelação divina em vez do não manejável e incômodo cuneiforme de Babilônia, ou Assíria, ou ainda o complexo hieróglifo do Egito. Deu para você perceber? Eu preciso voltar aqui.
porque o segredo da aprendizagem é a repetição. Através da repetição a gente fixa conceitos. Os críticos da Bíblia diziam: Moisés não podia ter escrito os livros a ele atribuídos. O livro de Jó, que foi o primeiro livro da Escritura a ser escrito, depois o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Não, isso foi escrito numa escrita alfabética. Moisés viveu aí 1500 anos antes de Cristo que ele começou a escrever, e a escrita alfabética foi inventada pelos fenícios, que viveram 500 anos depois de Moisés. Esses livros não foram escritos por Moisés, ele escreveu numa escrita alfabética. Aí como Deus dirige as coisas. No início do século passado, do século XX, lá por volta de 1904, 1905, Flandres Petrie está fazendo escavações na península do Sinai e descobre uma escrita alfabética simples, inventada pelos cananitas, pelos semitas daquela região, uma escrita alfabética muito anterior à escrita alfabética dos fenícios. Exatamente naquele período em que Moisés viveu. E Moisés, ao fugir do faraó, quando tinha 40 anos, para onde ele foi? Foi viver exatamente naquela região, na região de Mídia. E ali ele entrou em contato com essa escrita simplificada e viu nela a oportunidade de transmitir as mensagens para o seu povo. E o melhor de tudo é que essa escrita alfabética simplificada era exatamente da língua de Canaã, que era a língua que seu povo falava. Falava e não sabia grafar. E aí, sob a orientação do Espírito Santo, Moisés escreve nada mais, nada menos do que a história de Jó. A história de um homem que é assolado pelo diabo, pelo inimigo de Deus, mas que fica firme, não desanima, sofre horrores e depois é recompensado pelo Senhor. Qual é a mensagem que Moisés quer transmitir ao seu povo? Aguentem firmes, meus irmãos. Vocês estão sofrendo a escravidão egípcia, mas o Senhor está no controle. Vocês estão sofrendo, mas o Senhor está no controle. O Senhor vai lhes libertar, Ele vai lhes redimir e Ele vai transformar e mudar a história de vocês. Linda a história, não é? Deus preparou uma escrita alfabética antes de orientar, de instruir um servo seu, um homem do Senhor, a escrever, a transmitir a revelação, as instruções do Senhor. Como é que nós iríamos saber o que estava por trás da história e da vida de Jó se Deus não tivesse revelado isso? Jamais nós iríamos saber. Mas Deus nos revelou. Ele revelou o que estava por trás dos bastidores. Por isso que o povo do Senhor conseguiu entender e compreender essa história e entender o que está por detrás de nós hoje também. Louvado seja o Senhor. Nós só podemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque na hora certa, no momento certo, Deus providenciou uma forma de tornar perene, de perpetuar para gerações seguintes as revelações, as instruções, as orientações, as verdades acerca do Senhor e de tudo o que Ele representa. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as línguas da Bíblia. A gente se encontra lá, tá bom? As línguas da Bíblia, não esqueça.